Meus amigos, mais um domingo de NFL que passou e esse vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde porque como a gente fez a transmissão do jogo entre Dolphins e Lions lá na Rede TV 2 horas da tarde, então aquele monte de jogo às 2 horas da tarde, até os jogos das 5 também eu quis rever, então pra poder passar aqui pra vocês, então acabou demorando um pouquinho, tá bom? Nesse vídeo vamos falar sobre os jogos então que rolaram nesse domingão. Hoje, segunda-feira, tem Bengals e Browns, um jogo que eu tô bem curioso pra ver, e eu tô aqui com a minha bela camisa da Sportsbet.io, a loja de apostas, o site de apostas parceiro aqui do canal, em que eu fiz uma grana ontem. Apostei 2 passes pra touchdown do Josh Allen, os Bills ganhando por menos 6.5, acabou, né? Fácil demais. Então se você ainda não tem um site de apostas, não brinca ainda de palpites e apostas esportivas, vai lá na Sportsbet.io, que eu tenho certeza que você vai gostar, o link tá aí na descrição. Meus amigos, o domingo começou, a gente tem que ter a vinheta antes, vinheta, vai! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports, meus amigos. A gente começou com o último jogo em Londres da temporada, que dessa vez foi lá no Wembley, mais de 86 mil pessoas no jogo, cara, sensacional, o maior público da história para um jogo fora dos Estados Unidos da NFL. E os Broncos ganharam 21-17, e os Broncos estão 3-5, os Jaguars estão 2-6, e eu tô preocupado com o Trevor Lawrence, de verdade, interceptado 2 vezes, uma delas na end zone, e cara, eu tô esperando, sabe, ano passado teve a temporada inteira, esse ano, temporada e nada, então eu ainda tô esperando o Trevor Lawrence. Eu acho que pelo prospecto que ele era, vale a pena esperar mais um pouco? Vale, mas até quando, né? Então vamos ficar de olho. Os Broncos, cara, jogaram bem. Primeiro dos Jaguars, o Travis Etienne correndo bem com a bola, isso já é uma constante, mas o Russell Wilson conseguiu encontrar Jerry Jeudy, conseguiu encontrar Greg Dulcich para fazer um bom jogo, e com isso ganharam 21-17. Às 2 horas da tarde a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos nesse horário, lembrando que Chiefs e Chargers ficaram de bye, né? Descansaram essa semana, começando por Panthers e Falcons, que fizeram um baita jogaço, que foi pra prorrogação. Vitória dos Falcons 37-34, os Falcons agora 4-4, os Panthers 2-6, quem ganhasse esse jogo liderava a divisão. Uma divisão com Saints e Buccaneers, você acredita nisso? Os Falcons são líderes da divisão, é uma loucura. E esse foi um jogo maluco, cheio de viradas, os Panthers empataram no finalzinho com uma Hail Mary do PJ Walker pro DJ Moore, e aí tomaram falta, o field goal, o extra point ficou mais longe, erraram o extra point, Ed Pineiro, e aí foram pra prorrogação, o Pineiro errou o field goal, e aí os Falcons na segunda posse conseguiram fazer o field goal pra ganhar com o Ku, né? Um dos melhores kickers da NFL. Falando em um dos melhores kickers da NFL, Bears e Cowboys. Os Cowboys ganharam dos Bears 49-29, os Cowboys agora 6-2, os Bears 3-5, nessa divisão, nessa NFC Leste que tá uma loucura, com Eagles 7-0, já vamos falar deles, Cowboys e Giants 6-2, e os Commanders que também ganharam, também mandaram bem. Então, um jogo sem Ezekiel Elliott, o Tony Pollard carregou o piano, 3 touchdowns, fez um jogaço, o Micah Parsons retornando fumble numa jogada bizarra em que o Justin Fields pulou ele, achando que a jogada tinha acabado, o Micah Parsons pegou a bola e correu, então foi sensacional. Fields jogou direitinho, mas os Cowboys estão voando, então aquele Bears que ganhou dos Patriots incrivelmente na segunda-feira, ele tinha resquícios aí, mas os Cowboys dominaram 49-29. Dolphins e Lions, o jogo que a gente passou lá na Rede TV, vitória dos Dolphins por 31-27, os Dolphins 5-3 e os Lions 1-6. Faltas, muitas faltas da equipe de Miami. Se você vai ver na estatística nem parece, mas é porque os Lions declinaram, negaram muitas das faltas. Abri um pouquinho a câmera aqui, aí achei melhor. E o que acontece? O Tua tá jogando muita bola, Tyreek Hill jogando muita bola, Jalen Waddle jogando muita bola, mas os Lions jogaram direitinho e viraram pro segundo tempo na frente, 27-17, mas não seguraram até o fim. Os Dolphins viraram o jogo e viraram bonito e ganharam essa partida. Cardinals 26, Vikings 34, mais uma vitória dos Vikings que lideram essa divisão e já lideram por 3 jogos e meio dos Packers que estão 3-5 lá atrás, a gente já vai falar sobre eles. 34-26, os Cardinals estão 3-5. E mais uma vez me decepcionando, mas eu já cansei de me decepcionar pelos Cardinals. Kirk Cousins, ele lidera de muito longe a NFL em sequência de jogos com passe para touchdown com mais de 30.
O segundo lugar tem tipo 12, sei lá. Então, 2 passes para touchdown nessa partida, 0 interceptações. Dalvin Cook jogando muito, Justin Jefferson jogando muito. É difícil parar esse ataque O Kevin O'Connell, na verdade, ele é muito questionado porque parece que os Vikings estão indo bem, apesar dele, isso sim, sabe? Porque chamadas ruins, mas o talento do time é absurdo. DeAndre Hopkins também carregando o piano, mas não é suficiente nesse ataque dos Cardinals. Vitória dos Vikings. Os Saints dominaram os Raiders, ganhando de 24-0, estão agora 3-5, os Raiders 2-5, com Alvin Kamara fazendo aquele jogo que fazia tempo que a gente não via, em que ele simplesmente domina 3 touchdowns, correndo e recebendo muito bem, 3 touchdowns totais, Andy Dalton mandando bem, cuidando da bola, e esse Raiders, cara... Eu acho que a gente viu o Tyreek Hill saindo do time, a gente viu o Davante Adams saindo do time. Eu acho que o Davante Adams tá arrependido, porque o Aaron Rodgers sente falta dele e o Davante Adams sente falta do Aaron Rodgers. A verdade é essa, sabe? Patriots e Jets, vitória dos Patriots 22-17, os Patriots agora 4-4, os Jets 5-3. Foi um jogo decepcionante pros Jets, que estavam fazendo uma sequência muito boa de vitórias, mas, cara, o Zach Wilson, ele é muito ruim. De verdade, nesse momento, eu sempre acredito na evolução dos quarterbacks, mas ele teve 3 interceptações, apesar do Garrett Wilson jogando muito bem, Tyler Conklin jogando muito bem, mas de verdade, quem ganhou esse jogo pros Pats foi a defesa e foi o kicker, o Nick Folk, porque o Mac Jones também não tá jogando nada bem. Então, Jacob Myers, Ramondre Stevenson jogando muita bola, vitória apertada dos Patriots 22-17, semana que vem Patriots e Colts na tela da Rede TV às 3 horas da tarde. Steelers e Eagles fizeram o último jogo dessa faixa horária, os Eagles ganharam de 35-13 e estão invictos, meus amigos. Eu pensei que seriam os Steelers a tirar a invencibilidade deles, porque eu acho que os Steelers são sempre um time pegado. Mas os Eagles não perdem invencibilidade e eu sinceramente não sei quando vão perder. 35-13, os Steelers 2-6 numa temporada bem decepcionante. O Najee Harris e o Chase Claypool até fazendo passe. Kenny Pickett. Tá ruim ainda. E do outro lado você tem um dos candidatos ao prêmio de MVP, que é o Jalen Hurts, com 4 passes para touchdown, 3 deles pro A.J. Brown, jogando muita bola. Muita bola mesmo. 5 horas da tarde a gente teve 5-5 apenas um jogo, né? Titans e Texans, jogo de divisão com a vitória dos Titans por 17-10, os Titans estão 5-2, e os Texans, pior time da NFL, 1 vitória, 5 derrotas e 1 empate que tiveram com os Colts lá no começo. Derrick Henry é um dos maiores casos de jogador que faz o outro time ser freguês. Todo jogo do Derrick Henry contra os Texans ele passa de 200 jardas e esse não foi diferente, com 2 touchdowns, 219 jardas e só, porque basicamente não aconteceu mais nada. Malik Willis é o titular pelos Titans e não fez muita coisa, e os Texans estão muito limitados. E talvez a gente até veja uma troca de alguns dos jogadores dos Texans até acabar a janela de trocas amanhã na terça-feira. 5-25 tivemos Commanders e Colts, com a virada no finalzinho dos Commanders em cima dos Colts para ganhar de 17-16. Os Commanders estão 4-4 e apesar da divisão muito forte, os Commanders também estão ali, cara, só esperando alguém escorregar. Os Colts estão com 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate numa temporada bem decepcionante, é verdade. Wentz fora, então Taylor Heinicke foi o titular dos Commanders, Matt Ryan fora, Sam Ehlinger foi o titular dos Colts, e com potencial, achei que jogou direitinho, achei que fez bons passes, e tô curioso pra ver como é que vai ser. Terry McLaurin jogou muita bola, teve fumble perdido do Sam Ehlinger, teve fumble perdido do Jonathan Taylor, que tem feito uma temporada bem abaixo do ano passado. Ainda assim, os Colts ficaram na frente e levaram a virada apenas no final. Um dos duelos mais legais que tivemos na semana foi 49ers e Rams, duelo de divisão, mas relaxa, porque não são esses dois que estão disputando a divisão, e sim os Seattle Seahawks que estão em primeiro, o que é uma loucura. Essa NFC... Os Vikings estão liderando e não os Packers. Os Eagles estão liderando e não os Cowboys, por exemplo. Os Seahawks estão liderando e não os 49ers e os Rams. E os Falcons estão liderando e não os Buccaneers, por exemplo. É uma loucura. Então, Christian McCaffrey. O que se esperava do Christian McCaffrey nos 49ers? Que ajudasse a ganhar jogos. E ele foi um impacto instantâneo. Nesse jogo ele teve passe para touchdown, sim, ele fez um passe para o Brandon Ayuk para touchdown, corrida para touchdown e recepção para touchdown. Christian McCaffrey é maravilhoso.
O Rams mandou melhor no primeiro tempo, mas no segundo os Niners dominaram, a defesa jogou bem e o ataque conseguiu pontuar para a vitória, 31-14, os 49ers 4-4 e os Rams, que já tiveram a sua semana de folga, 3 vitórias e 4 derrotas. Por fim, antes do Sunday Night Football, a vitória dos Seahawks em cima dos Giants, de dois times que estão sendo muito melhores do que a gente esperava esse ano. Eu tava muito curioso para ver como seria, e os Seahawks ganharam, e Seahawks ganharam bem, cara. Vamos lá. Seahawks 5-3 e os Giants 6-2. Essa derrota por uma divisão tão pegada pode custar bastante coisa. O que eu pergunto pra vocês é assim: se o Brian Daboll, técnico dos Giants, tá cotado pra técnico do ano, por que o Pete Carroll não? O Pete Carroll perdeu o Russell Wilson, a gente pensava que os Seahawks seriam a raspa do cocô do cavalo do bandido, e eles estão andando muito bem. Mais do que isso, Geno Smith com mais um ótimo jogo. Mais do que isso, Kenneth Walker, corredor, calouro dos Seahawks, principal candidato ao prêmio de calor ofensivo do ano. Mais do que isso, Tyler Lockett finalmente jogando bem e a defesa dos Seahawks jogando bem, principalmente no último período, porque o jogo tava 10-10 até o final do terceiro quarto. Aí 13-13. E aí os Seahawks conseguiram fazer 27-13, recuperando o fumble e jogando muito bem. Sunday Night Football, Bills e Packers. Como eu falei pra vocês, a minha expectativa era nos Bills e com tranquilidade nesse jogo. Eu até fiquei decepcionado, pensei que seria com mais tranquilidade, mas os Bills ganharam por 10 pontos, 27-17. Os Bills agora 6 vitórias e 1 derrota. Packers 3 vitórias e 5 derrotas. E o que acontece? Os Packers demoraram, mas eles começaram a correr com a bola. E aí Aaron Jones e A.J. Dillon foram melhores, cara. Foram melhores, mas não foi suficiente, porque é difícil acompanhar o ataque dos Bills, cara. O Josh Allen faz dar certo. É uma raiva desse desgraçado. Porque até com as 2 interceptações que ele teve, os Bills estavam ganhando com muita tranquilidade. E é isso, meus amigos. A gente talvez fale amanhã do Monday Night Football, se for um jogo legal. Se não, a gente vem com outros vídeos falando sobre outras coisas bacanas. Você que está assistindo esse jogo na segunda-feira, 11h30 da noite de hoje, ao vivo, tem NFL Show lá na Rede TV, canal de TV aberta para todo mundo assistir, em que a gente fala sobre os maiores destaques dessa rodada. Deixa o gostei, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Foi.